então eu digo que ele teve uma fibrilação atrial ou ventricular. Então eu digo que ele está entrando em choque cardiogênico, ok? Aí você viu os sinais e sintomas do choque. Quais são os principais sinais e sintomas do choque? O pulso é rápido e fraco, difícil de palpar esse pulso, muito difícil de palpar. Você vai, lembre-se da aula que nós ministramos algumas semanas, acho 2 semanas atrás, que mostramos os locais para você aferir o pulso, que é o radial, o carotídeo, né? Você tem o braquial, você tem o palpite, mas geralmente a gente afere no radial e no carotídeo. E é difícil de palpar. Então, pulso rápido e fraco, difícil de palpar, pele fria e úmida, você vai pegar, tá certo? Na pele da vítima, vai ter aquela sudorese excessiva e vai estar pegajosa, né? Aquela pele bem pegajosa, fria e úmida, suor abundante, você vai ver sudorese, palidez, lábios e extremidades descoradas. Como é que eu sei que a pessoa tem lábios e extremidades descoradas, professor? Quando a pessoa é moreninha, tá? Geralmente o lábio vai ficar cinza, tá certo? Cinza. O pessoal diz, eita, o moreno tá cinza. E quando é branco, vai ficar mais branco ainda. Cor de papel, bem desbotado mesmo. Sensação de frio, tá? Vai dar logo aqueles calafrios. Ansiedade, agitação, inconsciência. Respiração curta, rápida e regular. Certo? Tentando puxar, curta, rápida e irregular. Alguma pergunta, Graciane? Temos sim do Paulo Caruaru. A Ivanilda está querendo saber, em questão de primeiros socorros, se existe alguma diferença entre queimaduras normais e queimaduras em mucosas. Uma queimadura, quando vai chegando em mucosa, ela já está adentrando 2º e 3º grau, certo? Então a diferença é essa, tá certo? Que quando vai chegando a nível de mucosa, ela já está a 2º e 3º grau. Mas o procedimento é o mesmo, Ivanilda, tá? O procedimento de socorro é o mesmo, tanto para a pele normal quanto para a mucosa. Por enquanto é só. Então, voltando lá aos nossos sinais e sintomas do choque, os cuidados que eu devo ter com a pessoa chocada, né? Pessoa em estado de choque. Se não houver lesão na cabeça, abdômen, tórax ou coluna, eleve as pernas da vítima a 20 centímetros acima do solo para que o sangue oxigene os órgãos vitais. Se a vítima entrou em estado de choque, desmaiou, tal, né, já está em estado de choque, você pode elevar a perna da vítima, tá, a uns 20 ou 30 centímetros ao solo, porque cerca de 60% do volume corpóreo de sangue está do seu sistema gastrointestinal para baixo, tá certo? Muito sangue concentra, por isso que existe tanto problema de circulação nas pernas. Você tem muito sangue na perna, então quando você reverte o fluxo, as partes vitais vão ser irrigadas. Se houver lesão na perna, eleve para reduzir o sangramento, afrouxar as roupas, colocar a vítima em posição lateral em caso de vômito, ou seja, lateralizar a vítima em caso de vômito, e semi-reclinada se houver dificuldade respiratória. Se inconsciente, não ofereça líquidos, tá certo? Se a vítima estiver consciente, não ofereça líquido. Então, o grande cuidado do estado de choque é a questão da oxigenação da vítima. Tá? Alguma outra pergunta, Graciane? Temos sim do Paulo Carpina, está querendo saber quando a pessoa está passando mal, se para saber se ela vai entrar em estado de choque, se pode apertar os dedos dela e quando se solta, se a circulação voltar é porque ela não vai entrar e se a circulação não voltar é porque ela vai entrar em estado de choque. Veja só, isso que você está falando é a checagem da perfusão capilar periférica. Isso aí eu estou vendo, estou verificando o sistema circulatório, se está havendo boa irrigação daquele local ou não. Isso não quer dizer diretamente que a vítima vai entrar em choque ou não. Que eu posso ter uma vítima chocada, checar a perfusão capilar dela e está normal, tá certo? Possa ser que aconteça isso, mas a perfusão capilar periférica, ela checa se o membro, isso é usado muito em fraturas, tá? Quando eu fraturo, vou imobilizar o membro, eu vou checar lá a perfusão capilar periférica, aperto o dedinho da vítima e solto. 2 segundos, voltou, tá normal, tá certo? Lá, ó, 1001, 1002, voltou, tá normal. Então isso aí é sinal que a periferia, a região periférica da sua pele está sendo totalmente irrigada, certo? Então isso é perfusão capilar periférica. Para choque não se usa muito. Mais alguma? Sem perguntas. Então voltando aí, agora nós vamos para a hemorragia, tá? Inclusive 2 coisas que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Hemorragia
pedir também a parte de envenenamento por agrotóxico. E hoje nós vamos falar mais detalhadamente. Hemorragia é a perda de sangue quando há rompimento de veias ou artérias provocado por cortes, amputações, esmagamentos, fraturas, etc. As hemorragias podem ser externas ou internas. Tá? Isso aí quando se trata da localização dela, externa ou interna. A interna é quando o sangue, né, ruma para as cavidades internas do corpo. E a externa é quando ele sai das cavidades do corpo, né? Um corte, tá, externou a hemorragia. Ela também pode ser venosa e arterial. Hemorragia venosa é as advindas de veias, tá certo? E a arterial, a advinda de artéria. Venosa, sangue venoso, sangue com baixo teor de oxigênio. O sangue geralmente é mais escuro por não ter tanto oxigênio, tem mais CO2. E hemorragia arterial, sangue com alto teor de oxigênio, sangue mais claro, mais vermelho vivo, tá? Então as hemorragias podem ser externas e internas. Você vai lavar com água limpa, não friccionar, comprimir o local do sangramento, envolver o curativo com pano limpo e seco. Em caso de amputação, você vai conservar o membro amputado, água e gelo. O ideal, por exemplo, seu trabalhador teve um acidente, teve uma mutilação, tá certo? Do segundo quirodáctilo, desse dedo aqui, tá? O indicador, que é o segundo quirodáctilo. Então, ele teve a mutilação, o que é que você faz? Vai fazer o primeiro socorro, fez a compressão lá para conter a hemorragia, achou o dedo dele, tá certo? Dá para dar uma lavada no dedo, o ideal é que dê para dar uma lavada com soro, alguma coisa parecida. Bota esse dedo num saco, tá certo? Num saquinho, coloca numa caixinha com água e gelo. O ideal é que você isole esse dedo do gelo. Como? Bota uma vasilhazinha de margarina, tá? Isola esse dedo do gelo para ele não ter contato direto com o gelo, para não queimar os tecidos. E também você não deve jogar diretamente na água com gelo, porque os tecidos, as células vão inchar, tá? Vão absorver a água e fica difícil o cirurgião vascular pegar esse dedo e reimplantar. Voltando aqui para a hemorragia. A hemorragia, né? O sangue venoso, fluxo contínuo e pouco intenso, é aquele sangue é aquele sangramento, tipo filme de terror, tá? O sangue vai descendo pela escada lentamente, tá? Vai tomando passo a passo daquele local. Então é um sangramento contínuo e pouco intenso. O sangue arterial, o fluxo é em jato e é intenso, pode causar morte em 5 minutos, porque vem direto da artéria. Geralmente quando o sangramento arterial você vai ver logo, que é justamente com o pulsar do coração que ele vai sangrar. Aí você tem aí o nosso coração, né? A veia e as veias e artérias. O tratamento de urgência para a questão das hemorragias. Compressão dos pontos de pressão. Veja só, a principal técnica de primeiros socorros, tá? A principal técnica de primeiro socorro é a técnica de compressão ou de tamponeamento. É justamente, sangrou, tá certo? Tá aqui no meu antebraço, sangrou, eu vou elevar o antebraço, colocar uma gaze, comprimo, aí encharcou aquela gaze, eita, vou tirar não, coloco outra por cima, continua a comprimir, encharcou, tiro, pode até tirar, mas eu coloco outra, a partir da terceira eu retiro uma e coloco outra, tá certo? Porque senão você vai chegar lá no hospital dessa forma, né? Cheio de gaze e sem compressão nenhuma. Então a partir da segunda, né? Na terceira você tira, coloca e tira, vai substituindo. Então, a compressão dos pontos de pressão. Denomina-se pontos de pressão os locais onde as artérias passam relativamente próximas da pele e podem ser comprimidas manualmente com facilidade contra a estrutura óssea que lhe fica abaixo, permitindo que assim se interrompa ou reduza o fluxo sanguíneo. É justamente o tamponeamento. Torniquete. O torniquete hoje, pessoal, não é tão utilizado, tá? O torniquete hoje não é tão utilizado porque ele pode colocar a perder o restante do tecido. Se você tem alguma coisa a salvar dali para frente, tá? Você pode botar a perder. Então, o torniquete é a manobra que consiste em se fazer um bloqueio por estrangulamento arterial colocado em torno de um membro entre o ferimento e o coração,
Para isso é necessário uma haste pequena e uma tira de pano de 4 a 5 centímetros de largura. Alguma pergunta? Temos sim do Paulo Sapé. Estão querendo saber como ocorrem as hemorragias em caso de choque elétrico, já que esse tipo de choque atua de dentro para fora.